Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre formulários de cadastro de clientes no VBA. E aí a gente vai começar a construir aquele formulário de cadastro de clientes aqui nessa primeira aula. Essa primeira aula é uma primeira aula para a gente construir a interface, ou seja, todos os objetos do formulário de cadastro de clientes. E aí depois nas próximas aulas a gente vai colocando aos poucos os códigos dentro desses objetos, tá bom? Então a gente vai começar aqui abrindo a área de trabalho do VBA apertando Alt F11, e se isso não funcionar no seu computador, se for um notebook, o atalho é Alt Fn e F11, tá bom? E aí uma vez que a gente chegou aqui na área de trabalho do VBA, agora a gente vai começar a construir a estrutura do nosso formulário. Para a gente inserir um formulário dentro do VBA, a gente vai clicar aqui nessa opção de inserir, e aí eu tenho aqui várias opções, eu tenho userForm, módulo e módulo de classe. Essa opção aqui, userForm, é o formulário que a gente precisa inserir. Então a gente vai dar um clique nela. E aí perceba que ele inseriu aqui para mim um formulário. Perceba que esse formulário já vem com um tamanho padrão, mas a gente não vai utilizar esse tamanho de formulário. Perceba que aqui no lado esquerdo da minha tela, eu tenho uma janela de propriedades. Essa janela de propriedades, como o próprio nome já é bem sugestivo, ela vai mostrar as propriedades do objeto que eu estou selecionando dentro da minha área de trabalho do VBA. E aqui, por exemplo, eu tenho o meu formulário, que eu acabei de criar, selecionado, e aqui nessa janela eu tenho todas as propriedades desse formulário. Se essa janela não estiver aparecendo para você, é muito simples fazer com que ela apareça. Você vai vir aqui em Exibir, e aí observa que aparecem várias opções. Tem uma opção aqui chamada Janela de Propriedades. Você dá um clique nela, e ela vai aparecer aqui para você. Uma vez que essa janela de propriedades apareceu aqui para você, a gente vai precisar alterar algumas condições, algumas propriedades desse formulário. E aí a primeira propriedade que a gente vai alterar desse formulário é essa propriedade aqui chamada Name. A gente vai chegar aqui, vai dar 2 cliques e vai apagar esse nome que está aqui dentro. Agora a gente precisa dar um nome intuitivo, porque a gente vai utilizar esse nome para chamar, para identificar esse formulário lá dentro das nossas linhas de códigos. Então eu vou chamar ele aqui, por exemplo, de FRM, que é uma sigla que eu utilizo para referenciar um formulário, e aí eu vou colocar agora a segunda palavra. Como esse meu formulário vai ser um formulário de cadastro, então eu vou chamar ele de FRM Cadastro. Beleza, uma vez que você colocou o nome do seu formulário, aperta Enter, e ele já alterou essa propriedade Name. Agora, outras propriedades que a gente precisa alterar é a propriedade Height e a propriedade Widget. Se você descer um pouquinho aqui mais abaixo na janela de propriedades, perceba que a gente tem aqui uma propriedade chamada Height. A gente vai dar 2 cliques, e aqui no meu caso está 180. No seu também provavelmente vai estar, porque esse é o tamanho padrão que o Excel já coloca quando a gente insere um formulário. E aí o que seria esse height? Esse height é nada mais nada menos do que a altura desse meu formulário. Aqui embaixo a gente tem o widget 240, que seria a minha largura, a largura desse meu formulário. No nosso caso a gente vai colocar o height logo aqui acima. A gente vai tirar aqui esse valor 180 e vai colocar um valor de 287. Então, meu formulário vai ter 287 pontos, porque essa é a unidade de medida de formulários na vertical, né? Porque essa propriedade height é a altura do meu formulário. Então, ele vai ter 287 pontos na parte vertical, na altura. E aí eu aperto Enter. Agora eu vou vir aqui na propriedade widget, que é a largura desse meu formulário, e vou alterar ela também. Para a largura desse meu formulário, a gente vai colocar 390 e depois a gente vai apertar Enter. Beleza. Agora a gente vai vir aqui nessa setinha e vai dar um clique para apresentar esse formulário lá na área de trabalho do Excel. Beleza, e observa que ele apresentou aqui o formulário para a gente. Esse tamanho aqui já está bacana para a gente fazer um formulário de cadastro de clientes. Vou fechar ele aqui. E agora o que a gente vai começar a fazer é inserir os controles dentro desse formulário. Então o primeiro controle que a gente vai colocar aqui está aqui nessa caixinha de ferramentas. Todos os controles que a gente vai utilizar estão nessa caixa de ferramentas. E aí, se essa caixa de ferramenta não estiver aparecendo para você, ela está bem aqui acima, nesse símbolozinho de uma chave com um martelo. Se você passar o mouse por cima dela, perceba que fica o nome caixa de ferramentas. Você dá um clique e ela vai aparecer aqui para você. E aí você pode movimentar ela para onde você quiser, para onde você achar melhor para trabalhar, tá bom? A gente vai selecionar uma opção aqui que se chama Label, ou rótulo. A gente vai dar um clique nela e perceba que ficou uma cruzinha aqui para mim. O que eu vou fazer agora é desenhar uma label dentro desse meu formulário. Então, eu vou clicar e vou arrastando. Beleza, perceba que criou uma caixinha aqui, escrito Label 1.
A gente também vai alterar as dimensões e o texto dentro dessa caixinha, vindo aqui na janela de propriedades. Então, perceba que o nome, o name dessa minha label se chama label 1. Por quê? Por padrão, o Excel já coloca label 1, porque foi a primeira label que a gente criou, tá bom? A gente vai dar 2 cliques e aí vai apagar essa label. O que eu vou colocar dentro dessa label? Essa label vai ser a label que vai referenciar, ou seja, vai ser o título que vai referenciar a minha caixa onde eu vou escrever o nome do meu cliente. Então, eu vou colocar LB de label e depois eu vou colocar nome. Agora eu aperto Enter e aí beleza. E agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu vou vir aqui na propriedade Height, vou dar 2 cliques para editar essa propriedade e vou apagar esse valor aqui 30. E aí, uma vez que eu apaguei esse valor 30, agora eu vou colocar um valor 17,25. Beleza, aperto Enter. Agora eu vou vir lá na propriedade Widget. E aí, chegando aqui na propriedade Widget, vou dar 2 cliques. E eu também vou alterar o valor aqui da propriedade Widget, que seria a largura da minha label. E aí, para a largura dessa minha label, eu vou colocar o valor de 36,75. Beleza, aperto Enter. E agora a gente tem a nossa label criada. Lá mais à frente, se a gente precisar aumentar ou diminuir o comprimento dela, a gente pode fazer isso manualmente por aqui, tá bom? O que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, a gente vai apertar aqui no formulário, e aí a nossa caixinha de ferramentas vai aparecer aqui. A gente vai colocar agora uma caixa de texto, ou seja, uma text box, que é para a gente inserir informações dentro dessa text box. A primeira text box que a gente vai colocar vai ser a text box que vai receber o nome do meu cliente. Então, eu vou vir aqui nessa opção. Quando eu passar o mouse por cima dessa opção, perceba que aparece ali um texto para mim, ó, caixa de texto. A gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse nessa opção, e agora a gente vai desenhar a label aqui. E aí, beleza. Agora a gente precisa fazer aquele mesmo procedimento. Vim aqui na janela de propriedades. Primeiramente, a gente vem aqui nessa propriedade name, vai dar 2 cliques e vai alterar essa propriedade. Como ela é uma text box, eu vou chamar ela de txt. E aí, como ela vai armazenar o nome do meu cliente, vou chamar de txt nome. Aperto Enter e aí pronto, a gente alterou a propriedade name dessa nossa text box. Agora eu vou vir aqui na propriedade height, que significa que é a altura dessa minha text box. Vou dar 2 cliques e eu vou alterar essa propriedade também. Para a text box, a gente vai colocar uma altura de 25,5. Aperta Enter e aí beleza. Agora a gente vai vir aqui na propriedade widget, vai dar 2 cliques e vai alterar essa propriedade também. E aqui na opção Widget, a gente vai colocar um valor de 150,75 e vai dar Enter. Beleza, esse tamanho de label é o tamanho que vai ficar bem organizado dentro desse tamanho do nosso formulário aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um clique aqui fora, e aí eu esqueci de uma coisa aqui. Vamos clicar aqui na label 1, e a gente precisa alterar esse valor que está aqui dentro, que é esse nome, label 1. Vamos vir aqui numa propriedade super bacana que se chama Caption. Perceba que eu tenho aqui uma propriedade chamada Caption. E aqui dentro tem um nome chamado Label 1, que é exatamente esse texto que está aparecendo aqui para mim. Vou dar 2 cliques, e aí eu vou apagar esse valor que está dentro da propriedade Caption. E agora o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever o rótulo, ou seja, o título que vai referenciar essa minha caixa de texto aqui. Dentro dessa caixa de texto aqui, eu quero colocar o nome do meu cliente. Então, eu preciso colocar aqui nessa label, nome. E aí, uma vez que a gente colocou nome, agora a gente aperta Enter. E aí, perceba que ele mudou aqui o valor dentro da label, que era label 1. Agora a gente tem um valor nome, beleza? E aí, beleza, o que eu vou fazer agora? Uma vez que a gente tem aqui a nossa label selecionada, você vai segurar o Ctrl e vai dar um clique aqui nessa caixinha de texto. E aí, observa que a gente selecionou as duas ferramentas. Agora você vai clicar com o botão direito do mouse. E aí, você vai perceber que vai aparecer aqui várias opções. Você vai vir nessa opção aqui, alinhar. Vai vir nessa opção aqui, ó, superiores, e vai dar um clique. Só para eles ficar aqui alinhados na parte superior. Agora a gente vai clicar aqui fora no formulário. E aí, beleza, a gente tem aqui o nosso primeiro rótulo e tem a nossa primeira caixa de texto. O que a gente vai fazer agora é replicar todas essas ferramentas para todas as outras opções. Então, eu preciso ter uma caixa de texto e um rótulo para idade, uma caixa de texto e um rótulo para contatos, uma caixa de texto e um rótulo para CPF, sexo e assim por diante, tá bom? Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai reaproveitar as dimensões, uma vez que a gente já colocou, a gente já formatou as dimensões dessa caixa de texto e também dessa label, a gente agora vai aproveitar essas duas e vai copiar e colar elas logo aqui abaixo, tá bom? E aí, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, primeiro eu vou dar um clique aqui na minha label, agora eu vou segurar o Ctrl
e vou clicar aqui na minha caixa de texto. Beleza, quando você clicou na label, segurou o Ctrl e clicou na caixa de texto, perceba que ele selecionou as duas. Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai apertar Ctrl C para copiar essas duas ferramentas e vai clicar aqui fora no formulário e vai apertar Ctrl V. Perceba que ele colou aqui outras duas ferramentas. Essas duas ferramentas são duas novas ferramentas que a gente vai utilizar. E agora a gente vai clicar e arrastar só um pouquinho mais para cá, só para elas ficar um pouco mais alinhadas com as outras duas ferramentas ali de cima. Beleza. Arrastei para cá, soltei. Vou clicar aqui fora. E agora o que eu preciso fazer é alterar as propriedades também dessas duas novas caixas. Elas são caixas diferentes. Por exemplo, eu vou dar um clique aqui nessa primeira caixa. E aí eu vou vir aqui na propriedade name. E aí você lembra que a gente alterou o nome, ou seja, o name dessa caixinha para txt nome? Agora se eu clicar na caixa de baixo, perceba que já não é mais txt nome, é textbox 1. Ou seja, essa daqui já é uma outra caixa de texto, tá bom? Então a gente vai alterar também o nome dela. E aí dentro dessa caixa de texto, o que eu quero armazenar aqui é a idade do meu cliente. Então a gente vai colocar aqui na propriedade name, vai dar 2 cliques. E vai alterar essa propriedade name para txt idade. Beleza, coloquei txt idade, aperto Enter, e agora eu vou vir aqui na label e vou fazer a mesma coisa. Vou apagar e vou colocar lb de label idade. Aperto Enter, vou clicar aqui no meu formulário. O que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, a gente vai replicar isso aqui novamente e vai fazer a mesma coisa para contato, CPF e sexo, que são as outras 3 opções que eu preciso ter aqui para cadastrar informações do meu cliente, tá bom? Mas antes disso, a gente vai clicar aqui nessa label e vai alterar essa propriedade aqui, caption, que está escrito nome. E aí, como eu quero colocar a idade do meu cliente ali, então eu vou apagar e vou colocar aqui idade. Aperto Enter. E aí, beleza. Vou clicar aqui no formulário. Agora a gente vai replicar tudo que a gente fez aqui na primeira ação para todas as outras 3 opções, tá bom? E aí você pode ir acompanhando aí no vídeo, vou dar uma acelerada aqui só para a gente não perder tanto tempo nisso, e vai ser praticamente a mesma coisa, tá bom? E aí, beleza. Eu já alterei aqui todas as informações de todas as caixas, já coloquei aqui todas as opções que a gente vai precisar para cadastrar informações dos nossos clientes, e agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, você vai vir aqui e vai dar um clique nessa primeira label, e aí você vai segurar o Shift e vai dar um clique aqui na última label. Perceba que ele selecionou para mim todas as labels. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou dar um clique no botão direito do mouse, vai aparecer essas opções aqui para a gente vai vir aqui nessa opção aqui, alinhar, e vai colocar para alinhar as direitas. E aí, beleza. Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vamos clicar aqui no formulário, só para desmarcar todas essas labels, e agora a gente vai dar um clique em uma dessas labels, e vai fazer o seguinte, vamos vir aqui numa propriedade que se chama Text Align. Eu vou só abaixar aqui um pouquinho mais, para a gente conseguir enxergar ela melhor. Tá vendo essa opção aqui, Text Align? Então a gente vai dar um clique aqui, e aí vai aparecer essa setinha aqui para a gente. Vamos dar um clique nela. E aqui eu tenho 3 opções. A primeira opção é para você ajustar o texto que está dentro da label em left, ou seja, à esquerda dessa label. A outra opção é no centro e a outra à direita. A gente vai clicar aqui nessa última opção, que é a opção 3, para a gente alinhar o texto que está dentro dessa label na parte direita. E aí, beleza, perceba que ele alinhou. A gente vai fazer a mesma coisa agora para cada uma dessas labels, tá bom? Vai dar um clique, vai vir aqui na opção Text Align, e vai trocar e colocar na opção 3. Beleza, uma vez que a gente alinhou todas as labels, a gente vai clicar aqui no formulário
E aí, beleza, o que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, a gente vai selecionar todas essas ferramentas, todas as labels, todas as text box, para a gente jogar ela um pouquinho aqui mais para cima, para dar espaço para a gente colocar os nossos dois botões que a gente vai precisar colocar aqui embaixo, tá bom? Então, como que eu seleciono todas essas ferramentas? Eu vou fazer o seguinte, você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vai segurar e arrastar em direção a essas ferramentas para selecionar elas, tá bom? Então, cliquei, arrastei, e aí perceba que está formando para mim aqui uma espécie de quadrado ou retângulo, e a gente vai conseguir selecionar todas as ferramentas. Uma vez que você conseguiu colocar todas as suas ferramentas dentro desse tracejado, agora você vai soltar o botão esquerdo do mouse, e aí perceba que ele selecionou todas as ferramentas para a gente. Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vou vir aqui em cima, e aí perceba que ficou essa cruzinha para mim. Vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, vou segurar e vou arrastar um pouquinho aqui mais para cima, ó. Beleza, arrastei, soltei, vou clicar aqui fora no formulário. E aí, beleza, até agora a gente já construiu todas as text box, todas as labels, e agora a gente vai precisar colocar dois botões aqui embaixo. Um botão que é para cadastrar as informações e outro botão para cancelar, caso o meu usuário ele não queira cadastrar as informações que ele colocou aqui dentro, tá bom? E aí, para a gente colocar botões de comando, a gente vai utilizar aqui uma das ferramentas que se chama exatamente um botão de comando, ou Command Button. Então, a gente vai vir aqui na nossa caixa de ferramentas, e aí eu vou vir aqui na opção, vou passar aqui em cima, e aí perceba que aparece ali para mim, botão de comando. Para você, talvez a figura esteja diferente, mas se você passar o mouse por cima, vai aparecer botão de comando do mesmo jeito, tá bom? E aí você dá um clique com o botão esquerdo do mouse, e aí depois que a gente clicou, a gente já selecionou, a gente vai vir aqui embaixo, e vai desenhar esse botão de comando aqui. Clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Beleza, a gente desenhou aqui o nosso botão de comando. E aí, beleza, o que a gente precisa fazer agora é vir aqui na propriedade name, e a gente também vai alterar a propriedade name desse botão de comando. Então, vou apagar aqui as informações que está dentro da propriedade name. E agora eu vou referenciar esse botão de comando como BT de botão. E aí, como ele vai ser um botão de cadastrar, eu vou colocar aqui BT cadastrar. E aí eu aperto Enter. Beleza, alterei a propriedade name, agora a gente precisa alterar outras propriedades. Uma delas é o caption. Caption é sempre o texto que aparece aqui na minha ferramenta, tá bom? Vou dar 2 cliques, e aí eu vou apagar esse caption. E agora eu vou colocar cadastrar aqui. Beleza, eu coloquei cadastrar, aperto Enter. E aí perceba que ele já alterou aqui o nome para mim e colocou cadastrar. Agora a gente também vai mexer no height, que é a altura desse meu botão, e no width, que é a largura desse meu botão, tá bom? Então, eu vou vir aqui na propriedade height, e vou dar 2 cliques, e vou apagar essa propriedade. E aí, a gente tinha um valor de 26,25, a gente só vai arredondar, vai colocar um valor de 27, e vai apertar Enter. Beleza. Agora, a gente vai vir aqui na propriedade width, que é a largura desse meu botão, vai dar 2 cliques, e também vai apagar as informações que estão dentro dessa propriedade aqui, que já veio padrão. E aí, a gente vai colocar aqui um valor de 76,5, tá bom? Vai apertar Enter. E aí, beleza. Agora o nosso botão de cadastro já está formatado da maneira correta e de um tamanho que cabe dentro desse nosso formulário, tá bom? Você pode deixar esse botão de comando do tamanho que você quiser, tá bom? A gente só está ajustando aqui a um tamanho que cabe dentro desse meu formulário aqui, que já foi testado, mas isso não impede de você ajustar o seu botão com as dimensões que você quiser, tá bom? Uma vez que a gente já fez todas as alterações nesse botão, o que a gente vai fazer agora vai ser copiar e colar esse botão para a gente agora criar um botão de cancelar, tá bom? Então, com ele ainda selecionado, a gente vai apertar Ctrl C e agora vai apertar Ctrl V. Beleza. Ele colou aqui esse novo botão. Vou só arrastar ele um pouquinho mais para cá. Eu também tenho que alterar aquelas propriedades desse novo botão. Vou vir aqui na propriedade name. Vou apagar as informações que estão dentro dessa propriedade. E eu vou colocar BT, que significa que é um botão. E aí, como eu quero colocar esse botão para cancelar, eu vou colocar BT cancelar. Beleza, mudei o nome do meu botão, aperto Enter. E agora eu vou vir aqui na propriedade Caption, vou apagar as informações que estão aqui dentro. E a informação que eu vou colocar dentro desse meu botão vai ser cancelar. Beleza, aperto Enter. Agora eu vou clicar aqui no meu formulário. E aí, beleza, a gente tem aqui os nossos dois botões já formatados, já criados, tá bom? O que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, eu vou dar um clique aqui no botão cadastrar, vou segurar o Ctrl, vou clicar no outro botão, e aí eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir na opção alinhar, e vou clicar nessa opção aqui superiores.
só para os dois ficarem alinhados, tá bom? Agora eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, vou segurar e vou arrastar eles um pouquinho mais para cá. Beleza, nessa posição já me parece ótimo. Vou clicar aqui fora para tirar a seleção desses meus botões. E aí o que a gente precisa fazer agora é colocar aqui nesse espaço uma caixinha que vai receber a imagem do meu cliente, tá bom? Para isso a gente vai colocar aqui uma ferramenta super interessante que vai estar bem aqui na nossa caixinha de ferramentas. E eu vou passar o cursor do mouse aqui em cima. E aí perceba que aparece aqui para mim o nome imagem. Vou dar um clique nessa ferramenta. Cliquei e vou desenhar essa minha caixa de imagem, tá bom? Clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto. E aí, beleza. A gente também vai alterar algumas propriedades dessa minha ferramenta imagem. Então, vou vir aqui na propriedade name, vou dar 2 cliques e vou apagar esse nome. Beleza. Como essa minha ferramenta é uma caixa de imagem, eu vou chamar ela de img, de imagem. E aí, como ela vai receber as imagens dos meus clientes, eu vou chamar ela de img clientes. Beleza? Aperto Enter. E aí eu já alterei a propriedade name dessa minha caixa de imagem. E agora a gente vai alterar também a altura e a largura dessa minha caixa de imagem. Então a gente vai vir aqui na propriedade height, que significa a altura dessa caixa de imagem. Vamos dar 2 cliques e vamos apagar esse valor aqui que já veio padrão. E aí o valor que a gente vai colocar aqui dentro vai ser 190, aperta Enter. Agora a gente vai vir aqui na propriedade widget, também vai apagar essas informações que já veio padrão. E aqui na largura da minha caixa de imagem, eu vou colocar 140. Aperto Enter. Beleza. Agora eu vou chegar aqui no meu formulário, vou dar um clique aqui, só para tirar a seleção dessa minha ferramenta de imagem. E aí eu preciso colocar aqui embaixo dessa minha caixa de imagem, um botão para fazer o upload da minha imagem do meu cliente, tá bom? Então eu preciso colocar aqui um botão chamado carregar imagem, que aí quando o usuário clicar nesse botão, ele vai carregar uma imagem de um cliente dentro dessa ferramenta aqui imagem, tá bom? Para isso, a gente vai utilizar aqui a formatação desses botões. Vamos dar um clique em um deles. Vamos apertar Ctrl C e depois Ctrl V. Beleza, colou um novo botão aqui. A gente vai arrastar ele um pouquinho mais para cá. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos vir aqui na propriedade. Primeiramente na propriedade name. Vamos alterar o nome desse botão. Eu vou chamar esse botão de BT, que significa botão. Carregar img, tá bom? Porque vai ser o nosso botão que vai carregar a imagem do usuário. Vou clicar Enter. E aí eu vou vir aqui na propriedade Caption para alterar o texto que está aqui dentro. Vou dar 2 cliques, vou apagar essas informações aqui. E aí eu vou colocar aqui o nome Carregar imagem. E aí observa uma coisa, quando a gente colocou o novo nome desse nosso botão, as informações dentro desse botão não coube aqui dentro, tá bom? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode aumentar a largura desse botão, a gente vai vir aqui nesse cantinho, logo aqui no centro, e aí vai dar um clique com o botão esquerdo e vai segurar e vai arrastar um pouquinho aqui mais para o lado, ó. Beleza, agora o nome do botão já está cabendo aqui dentro do nosso botão, tá bom? O que a gente vai fazer agora vai ser ajustar esse botão aqui na mesma altura dos outros 2 botões que a gente tem aqui. E aí, como é que a gente vai fazer o alinhamento desse botão aqui, carregar imagem, com esse botão aqui, cancelar? A gente vai dar um clique aqui no botão carregar imagem, vai segurar o Ctrl, vai clicar aqui no botão cancelar, e aí perceba que ele selecionou os 2 botões para mim. Vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir na opção alinhar, e aqui nessa opção superiores, e vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Cliquei, perceba que o meu botão carregar imagem se alinhou aos outros 2 botões, tá bom? Vou clicar aqui fora, aqui no formulário, e aí beleza. O que a gente tem até agora é a estrutura do nosso formulário. Então, essa é a estrutura completa desse nosso formulário de cadastro de clientes, tá bom? O que a gente vai aprender na próxima aula é colocar códigos dentro dessas estruturas. Então, a gente vai começar realmente a programar dentro do VBA. E aí, a gente vai começar a ajustar toda a nossa tabela lá na área de trabalho do Excel para receber essas informações que a gente colocar aqui dentro. E quando a gente apertar no botão cadastrar, ele cadastrar essas informações aqui do meu formulário lá dentro dessa tabela, tá bom? E aí eu espero você na próxima aula, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de comentar aí, é muito importante. E aí eu aguardo você nessa série de formulários, tá bom? A gente vai aprender a fazer um formulário de cadastro de cliente bem completo. Você vai aprender aqui funções que você vai utilizar em outros projetos também. E aí você vai sair dessa aula aprendendo algo novo, pode ter certeza. Forte abraço e até a próxima aula.